Já estamos ao vivo. Olá, boa noite. Estamos ao vivo pela página do professor Serginho, PT, no Facebook. E vamos hoje bater um papo sobre conjuntura política, principalmente em tempos de governo Bolsonaro, de bolsonarismo. Hoje estamos no dia 26 de outubro e temos quase 160 mil pessoas que foram a óbitos pelo Covid-19, por uma política desastrosa implementada pelo governo federal e alinhado com muitos governadores e com muitos prefeitos que, com discursos opostos, mesmo assim, a prática é a mesma que o Bolsonaro define como governo federal. Estamos com quase 6 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Isso é um absurdo em relação, inclusive, proporcionalmente aos Estados Unidos. Nós temos mais contaminação, mais mortes, proporcionalmente, do que os Estados Unidos. Hoje, então, vamos conversar sobre as políticas, a conjuntura dessa política, né, que não acredita na ciência, que pratica um discurso oposto, que estimula que as pessoas não se vacinem, por exemplo, que estimule que as pessoas não se protejam contra o Covid. E nós temos um governo estadual e municipal aqui que faz de conta que tem um discurso contrário e que tem a prática exatamente igual à do Bolsonaro, que ele gostaria que fosse. Estamos aqui com Giovanni Bernardino, cientista social, funcionário público há mais de 10 anos da rede municipal de Alvorada, da rede municipal de Alvorada. E o Ramiro Passos, também já foi professor na nossa rede aqui. Hoje, ele é analista da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, foi secretário de administração no meu governo, na gestão 2013-16. O Giovanni também trabalhou comigo na administração, na minha gestão 2013-16, na parte administrativa. Passo a palavra, então, imediatamente, conforme combinado, Giovanni, tu começa uma breve apresentação para a gente ter ideia. Nós vamos ter 3 rodadas, essa breve apresentação de 5 minutos, depois teremos uma outra rodada, tu e o Ramiro, né, para aprofundar esse tema e, posteriormente, a gente poder fazer a finalização. Então tá legal. Boa noite, professor Serginho, meu companheiro e amigo Ramiro Passos. Eu queria pedir a licença agora, eu não combinei nada com vocês, mas eu quero pedir licença para começar, pedir licença ao nosso anfitrião, né, nossa estrela maior da live, que é o professor Serginho, e ao Ramiro também, para recitar um trecho de um poema. Eu queria começar dessa forma. De Antônio Carlos Belchior. Uma música, um trecho, um poema que depois ele musicou, virou uma música, uma canção de sucesso, mas que não está entre os que está no mainstream do Belchior. E ela diz assim: o condor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz, cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga. Como quem diz no coração, meu bem, não pense em paz, que deixa a alma antiga. Tentar o canto exato e novo que a vida que nos deram nos ensina, para ser cantado pelo povo da América Latina. Eu pedi licença para recitar o trecho desse poema, dessa linda música, A Voz da América, Belchior, para homenagear o bravo povo chileno que hoje abriu a cova para enterrar definitivamente, talvez, a última herança maldita de um governo sanguinário, de uma ditadura voraz, atroz,
e que deve deixar de existir no próximo ano, em 2021, a Constituição de Pinochet deve deixar de existir, a Constituição que abriu as portas para a escola de Chicago, a mesma escola que é tão dispensada pelo nosso ministro Paulo Guedes, a escola que levou o Chile à reforma previdenciária, que colocou milhões de aposentados hoje na mais absoluta miséria e que também está sendo implantada no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz, né? Depois da vitória do Luiz Arce lá na Bolívia, ontem essa decisão no plebiscito no Chile foi assim eu quase saí para beber, para comemorar o que aconteceu ontem. Fiquei muito feliz e eu queria começar dessa forma. Agora nós vamos, né? A gente vai falar sobre o governo brasileiro, né? Sobre o que está acontecendo, que também tem relação com isso, com a falta de solidariedade entre os povos da América Latina, que infelizmente é o que nós estamos legando hoje, né? No Brasil, em relação aos nossos povos vizinhos, amigos, irmãos. Mas eu queria começar dessa forma, tá? Eu acho que eu já falei os meus 5 minutos, eu vou passar a palavra ao Ramiro para que ele também faça a apresentação dele. E muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo convite, tá? Eu estou emocionado mesmo. Eu acho que é a minha primeira live que eu participo e é uma honra estar contigo, com o Ramiro. Eu que agradeço a presença aqui, Giovanni. Nós é que estamos muito contentes contigo mesmo, tá? E ainda mais quando tu consegue começar dessa maneira, né? Que emociona todos nós, e lembrando que a melhor coisa a fazer com os ditadores é enterrá-los e não ressuscitá-los, coisa que o Brasil não conseguiu fazer e está aí o resultado hoje. Ramiro. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial ao Giovanni, né, que ombreou comigo o desafio de tocar uma estrutura de administração de um município, né, meu diretor-geral de recursos humanos, uma pessoa de uma sensibilidade impossível de ser adjetivada, né, de extrema qualidade. E o meu sempre vereador e sempre prefeito, né? Uma vez prefeito, sempre prefeito, e meu companheiro de caminhada, e a gente conversa e não acredita quanto tempo né, Sérgio? Que a gente já vem dialogando e caminhando, né? E construindo ideias e projetos, né? Para a Alvorada e tentando construir um mundo cada vez melhor, na perspectiva freire ao mundo, né? Mediatizado, né? Pelas relações das pessoas e da escuta. Dizer que é uma satisfação muito grande, né? O fato de poder dialogar com o Giovanni, né, Sérgio, e contigo, mas em especial agora eu e Giovanni na figura de convidados, e que vamos ter a liberdade de ter mais tempo, né, para falar sobre essa questão desse contexto político que nós estamos vivendo, né. Giovanni é um cientista político, né, não é qualquer um, como eu digo, né, aliás, é uma figura ímpar, né. Então, dizer que é de uma satisfação e que espero poder contribuir, né, acredito que a minha contribuição é da minha experiência, né, nesse tempo que a gente ombreou junto, Giovanni e Sérgio, em que fez com que eu olhasse as coisas de uma forma diferente. Eu me transformei, né? A gente se transforma nas relações com as pessoas, e com vocês, com certeza, eu mudei bastante e fez com que eu enxergasse a vida de uma forma diferente e capaz de travar a boa luta. É isso, Ramiro. Nós, quando a gente definiu pelo tema, né, e convidamos
Inclusive, eu acho que foi numa reunião que a gente surpreendeu o Giovanni, né? Convidando, né? E foi muita ideia, assim, do nosso grupo, de querer ouvir o Giovanni também, né? Porque no dia a dia a gente se conhece muito bem, né? A gente se conhece pelo olhar, né? Mas a gente tem muito a contribuir com a sociedade, né? Então, eu acho que cada um aqui tem um perfil, né? Eu tenho um perfil, né, da educação física, é a forma como eu sempre trabalhei, tu também, Ramiro, mas tu também se aperfeiçoou num outro âmbito que eu não consigo chegar perto. E o Giovanni tem essa compreensão do todo, né? De poder conversar com a gente sobre aquilo que está acontecendo. E acho que é isso que a gente tem que ouvir hoje aqui de vocês, né? É uma live realmente politizada no sentido pedagógico, né? De profundidade, que nós vamos falar aqui. Não é uma live para ganhar votos, é uma live que a gente vai conversar sobre o que está acontecendo na realidade no Brasil, no Estado, e essa sintonia que a gente talvez não perceba, que a prefeitura também, aqui atual o governo, faz na mesma linha deles, né? Então, eu acho que essa conversa que vai ser muito boa, porque nós temos que entender da política, porque a política define se a gente vai ter mais saúde, mais educação, mais assistência social, mais investimento para aqueles que mais precisam, porque para nós, a política, uma política do governo nosso aqui, tu tem que atender realmente aqueles que mais precisam, aqueles que estão morando ainda na beira do arroio, aqueles que não têm emprego, que não conseguiram, já são adultos, não conseguiram o primeiro emprego, aqueles que não chegaram a conseguir permanecer na escola. E isso nós trabalhamos para ter essa disponibilidade. E eu acho que um governo de esquerda, um governo que olha para isso, atinge muito mais aqueles que mais precisam, que realmente estão fora do mercado, e isso é muito difícil de ser entendido pela sociedade. Por isso que a gente tem que problematizar, tem que conhecer como é que é a política, né? E para que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui para nos completar, nós estamos aqui para fazer uma política de inclusão daqueles que estão fora desse sistema. Giovanni, contigo. Bom, eu costumo dizer, professor Serginho, Ramiro, que um governo, por pior que ele seja, por mais deletério em suas atitudes, em seus caminhos adotados, politicamente falando, né? E seja de que modelo for, da democracia à teocracia, um governo ele sempre te oferece algo de bom. Sempre. Basta que tu procure. Às vezes nem precisa procurar muito, o pior que ele seja. Nem que seja a possibilidade de reflexão sobre o nosso tempo, sobre a nossa sociedade dentro deste tempo, né? E eu acho que é exatamente isso que o governo Bolsonaro nos oferece, uma possibilidade de reflexão. A única coisa que eu considero de bom que esse governo tem nos oferecido é a possibilidade da gente refletir a respeito do que nos levou a este governo, né? Eu fiz um pequeno apanhado, assim, né, para não voltar muito tempo na história, porque a live teria que ser de um dia inteiro, mas eu fiz um pequeno apanhado, assim, desde o governo, né, Fernando Henrique, sobre depois os dois governos Fernando Henrique, depois os dois governos do presidente Lula, sobre as conquistas que houveram várias conquistas, né, inclusive do presidente Fernando Henrique, né, que estabilizou a moeda, que nos legou o real, e depois o presidente Lula manteve, né, o real, a inflação dentro dos padrões esperados para a época, e os avanços que tiveram depois no governo Lula, né, apoiados todos nessa política econômica anterior. E depois, aí houve o deslanche, digamos assim, das políticas do governo Lula. Mas o que nos levou a este governo que nós temos hoje? Por quê? Por quê? Nós temos setores da sociedade no Brasil
que simplesmente não admitem, não aceitam, né, que haja os avanços que precisa haver das camadas da base da pirâmide. Né? Não aceita, não pode. E esses setores mostraram as garras. E eles precisavam de um representante. Né? Jair Bolsonaro, mais de 30 anos de política, mais de 30 anos de Câmara dos Deputados, um deputado absolutamente inexpressivo, uma pessoa que sempre se pautou pelos costumes, né, embora bastante incoerente, né, nas suas atitudes, de acordo com o que sempre pregou, mas ele sempre se pautou pelos costumes, um egresso da escola militar, né, um egresso lá da escola de cadetes das Agulhas Negras, o cara que foi criado, criou a própria personalidade dentro do regime militar e levou isso para dentro da política. Em 2016, quando a figura de Bolsonaro começou a crescer no Brasil, esses setores atentaram para ele. Foi isso que aconteceu. Esses setores perceberam que poderiam investir nesse homem, que era muito próximo já do Paulo Guedes, que nunca entendeu o que é a Escola de Chicago, nunca entendeu o que é o Mises, ele não faz a menor ideia, ele mesmo admite que não entende de economia, mas ele era muito amigo, ele gostava muito, achava muito bonito a fala de privatização, desmonte, de minimização do Estado, né? O Estado inchado, aquela coisa que o Paulo Guedes fala muito. E essa proximidade acabou que chamou a atenção desses setores, né? Os setores que incrivelmente cresceram bastante durante o governo Lula, né? Tiveram bastante recursos, só que, por sua vez, não podiam deixar que a pirâmide se invertesse, não podiam permitir que continuasse o crescimento das classes inferiores, classes mais baixas, né, da base da pirâmide, e precisavam de uma pessoa que os representasse de fato, porém não tivesse o protagonismo. E foi isso que aconteceu. Porém, né, o que ocorreu foi que o Bolsonaro, com a sua pauta de costumes, né, o seu conservadorismo, o seu discurso de conservador, né, que na verdade não é conservador, conservadorismo é outra coisa, né? Os conservadores lá do século XIX, os ingleses, ficariam com vergonha do Bolsonaro, com certeza todos esses homens sentiriam vergonha dos discursos do Bolsonaro. O conservadorismo é uma outra coisa, mas eles, digamos que seja um conservadorismo adaptado ao que esses setores esperavam. E aí, com a forte influência das igrejas pentecostais, né, do neopentecostalismo no Brasil, que cresceu demais também nos últimos 20 anos, né, saiu da região centro-oeste, que foi onde realmente houve o crescimento das igrejas evangélicas durante a chamada migração para o oeste, né, onde as pessoas precisavam encontrar um local para se achar, onde as pessoas saíram muitos aqui do sul e foram para o centro-oeste, por exemplo, e lá não tinham uma localização, né? Eles não se encontravam, eles não tinham um sentimento de pertencimento. Isso. E aí, nesse momento, começaram a crescer as organizações evangélicas, né? Só que isso lá na década de 70. Na década de 90, do início da década de 90 para cá, essa migração se inverteu, ela voltou, né, para o sul, e essas pessoas começaram a criar força política, inclusive, e precisavam desse representante. Então, nesse amálgama, digamos assim, de fatores, foi que surgiu Jair Bolsonaro, tá? Que
como representante, né, dessas pessoas, poder falar por essas pessoas. Bolsonaro, ele não nos surpreende, ele não há nenhuma surpresa quando ele abre a boca, né? A gente fica surpreso quando ele não abre a boca, quando ele não fala em momentos em que realmente deveria não falar, deveria ficar quieto. Então, se ele não fala, a gente surpreende. Mas quando ele abre a boca, tudo que sai dele é esperado. Ele é um político muito previsível, né? Então, assim, eu acho que para começar, esse é um panorama bem assim amplo, né, de como a gente, com o que a gente está lidando, com o tipo de político que nós estamos ligando, que desculpa, que ele flerta seguidamente com o fascismo, né? É muito claro isso, é muito claro a forma como ele se refere, né? Hoje um pouco mais contido pela necessidade do cargo, pela liturgia do cargo, que é evidente que não vão permitir que ele fale tudo o que ele pensa, mas ele é um político que sempre deixou muito claro a relação que ele tem com o fascismo, com a repressão, com o ódio ao pensamento diferente, né? A diversidade, tudo isso assim que na verdade é uma falta de compreensão do tempo em que nós vivemos, né? Ele é um político anacrônico, mas que funciona, que serve aos setores que ele representa neste momento, ainda que ele não saia e represente esse setor. Muito bom, Giovanni. Deu para estabelecer um primeiro degrau dessa conversa que a gente está iniciando aqui. E antes de passar para o Ramiro, meu secretário, eu vou apresentar, né, cumprimentar algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. A professora Suzana Almeida, seu Luiz Henrique, lá do Algarve, da Rua 34, a diretora da escola Olga Benari, da Guimar Rossi, também a Heloísa Helena, professora, Magda Regina, Clair Gabana, nossa secretária de Educação, das duas gestões do PT, que tivemos aqui em Alvorada, Rosana Cavaleiro também, grande companheira, foi diretora da Escola Alcides Maia, trabalhou com a gente na administração, Maria Legrazia, Christian Levi de Abreu, também está aqui com a gente, o Anderson Levi, a Maria Zoretti, André Guedes, o companheirão que se agregou à nossa campanha aí, está nos acompanhando no dia a dia, que legal. Obrigado, André. Cleito da Silva, grande companheiro, professor de biologia, aí está nos acompanhando também. A professora Iracema, Roberto Almeida está lá em Getúlio Vargas, está nos acompanhando de lá. Eu acho que está lá, porque ele está trabalhando lá, então, com certeza, ele está de lá nos assistindo. Tiago Valim, Ricardo Dias, nosso grande companheiro que trabalhou com a gente também, fez um excelente trabalho. O Ivo Medeiros foi professor, já está aposentado, o Ivo, viu? E está nos acompanhando, nos apoiando também. Fábia Assis, nossa professora querida também. Alexandre Matos, e também mais quem aqui? A Karine Mira, também acompanhando a nossa live. E também tem mais uma pessoa, Tiago Valim, já falei, o meu secretário de governo também, o Leandro Marçal, que foi nosso secretário, está aqui, o Igor Reis, Cristiano Caraçaia, guarda municipal, está aqui nos acompanhando, dando sugestões, inclusive, para a gente poder agregar ao nosso trabalho, ao nosso plano de governo, algumas propostas que ele tem. Tiago Valim, manda um abraço para os primos que estão assistindo, Giovanni. Ô, Giovanni, você não mandou um abraço para os primos? Ramiro. Eu cheguei a pedir para eles não me sacanearem durante a live. Eu acho que eles não vão me sacanear.
Não, não. O Thiago tá horas aqui te provocando, é que não leu, ele não tá lendo. Ó, o Tiago é Thiago. um grande advogado, cara. Não é porque é meu primo, mas é um grande advogado, um cara inteligentíssimo. Eu tenho o maior orgulho. O Alexandro também é um outro primo, a família tá meio presente aí. O Alexandro, um professor de primeira linha, que hoje trabalha no Paraná, tá por aqui por causa da pandemia. Também é meu primo. Tá aí, Pessoas ó. que eu tenho um carinho enorme, assim, muita saudade deles, inclusive. Feliz. Obrigado aí, gurizada, tá? Agora vocês não me sacaneiem aí. Se quiserem fazer perguntas que eu possa responder, faço. Mas não me sacaneiem. Muito bem. Ramiro, tu que meu colega, né, de profissão, né, a gente trabalhou muito e temos muita sintonia, principalmente na educação física escolar, né, e que a gente reproduz na sociedade quando tu trabalha a educação física escolar, que é da inclusão, que é da participação, que é da promoção, né, de todos, independente da condição física dos alunos, a gente tem uma visão também de sociedade na frente disso, não é por trás, mas é na frente, né? E eu acho que isso também me levou aí para a parte política, para a gente poder ampliar mais esse trabalho que a gente fazia com essa visão de inclusão, de solidariedade, de acreditar na ciência, né? Então, eu queria que tu contribuísse com a gente também na mesma linha, trazendo talvez um pouco aqui para a nossa instância, né, de São Pedro, né, a instância de São Pedro, né, quem pega o leite ali, e chegando aqui, mas se tu quiser também partir lá do Planalto Central, pode ser também. Fique à vontade. O Giovanni foi extremamente provocativo, assim, né, para que eu consiga partir, assim, na minha fala. Não sei se foi intencional, mas se não foi, fica sendo, né? Assim, o Giovanni ele traz essa questão do reacionarismo, né? E eu vou trazer um pouquinho disso, um pouco para aquilo que é da história do Brasil, né? A perspectiva das elites se aproveitarem de momentos, né? E não diferente da época da ditadura militar, hoje a elite brasileira tem se aproveitado do governo Bolsonaro, né? Na verdade, com o governo Bolsonaro, ela não toma nem omeprazol, né? Ela tem tocado o projeto de uma forma muito mais veloz do que, inclusive, no governo Fernando Henrique, né? E isso tem sido noticiado de forma muito velada pela grande mídia, né? E aí vai um pouco da gente continuar aquela nossa retórica e que deve ser permanente de crítica à grande mídia, apesar de que isso tem sido a retórica do Bolsonaro, né? Por interesses escusos dele, né? E o nosso, na verdade, os interesses é para se formar uma sociedade um pouco mais transparente e até mesmo pela radicalização e a democratização da mídia, né? A gente combate a grande mídia nessa tese, assim. O que acontece é que hoje a elite brasileira ela tem se aproveitado desse cenário do Bolsonaro, inclusive os próprios discursos do Bolsonaro, eles recheiam a mídia e provocam a população, né? Com questões comportamentais e de pano de fundo o Guedes opera com verdadeiro saque ao Estado brasileiro, né? E eu queria e a gente fez um debate em off, né? Assim, mas que é a questão do petróleo, né? Se debate e se debateu de uma forma extremamente superficial a questão da Petrobras. E toda a situação da Lava Jato e tal, né? Porque, na verdade, o que está em curso na verdade, a entrega de uma soberania nacional, né? E tem uma pessoa que eu estou me debruçando, assim, que tem algumas entrevistas, o pessoal der uma pesquisada, não precisa necessariamente ser no Google, pode ser outra ferramenta de busca, né? Depois da gente ver o documentário, a gente fica meio assim com o Google, né? O documentário aquele, né? Eu sempre esqueço o nome, né? Mas, assim, o que está
muito forte assim em relação a isso, né? É essa subserviência do Brasil aos Estados Unidos. E isso parece filme de ficção, né? Porque a gente fica meio que, não, será que tem uma conspiração? Será que não tem uma conspiração? E quando tu te debruça na fala de alguns agentes que trabalham, que viveram, né, intensamente essa questão do pré-sal, tu se dá conta de que realmente os caras estão com interesse de avançar nisso, né? E aí tu começa a entender também o porquê de tanto interesse na Venezuela, que daí daria um outro capítulo, né? Mas que é importante trazer aqui. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Guilherme Estrela, né? Um cara que deveria ter um espaço permanente na mídia para poder esclarecer a população em relação ao que significa o pré-sal. Ele foi simplesmente o cara. O pessoal diz ele não gosta muito, e eu acho que ele tem razão. Diz que é o pai do pré-sal. Ele é um geólogo da Petrobras, um cara de carreira, que foi o cara que articulou, enquanto diretor, né, de exploração e produção da Petrobras de 2013 a 2012. Assim, foi o cara que articulou os técnicos para a descoberta do pré-sal. E ele disse assim: não, nós vamos explorar o pré-sal porque nós vamos descobrir. E os caras descobriram, entendeu? Eles descobriram nada mais, nada menos uma fonte de energia, de petróleo, né, que dá em torno de 5 milhões de barris por dia. Né? Essa é a capacidade do pré-sal. Né? É isso que os caras estão entregando, entendeu? É isso que os caras estão entregando. Por quê? Porque a necessidade dos Estados Unidos de poder controlar, e sempre controlou, a questão do combustível fóssil. Né? E o Brasil, na verdade, sofreu um golpe, o governo da Dilma sofreu um golpe, alimentado, obviamente, com um cenário de dificuldade política, né, que a gente não pode negar, mas os Estados Unidos aproveitou e alimentou, né, os malucos lá da República de Curitiba, né? Tanto que tem registros de viagens, tanto do Ministério Público, lá do Dallagnol e do próprio Moro, para aprender como é que fazia o estado da coisa, né? Então, assim, esse cenário, ele nos dá um verdadeiro embrulho quando tu se debruça, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, o custo para a produção no pré-sal de petróleo é $6 o barril. O mercado internacional vende em torno de 60. Significa que se tu entregar o pré-sal para os americanos, eles vão produzir e vão nos vender. Estou agora. E então, tá escutando? Tem um corte, sim, gravado. E agora? Voltou? Eu tô te ouvindo. Sei como é que tá aí. Então, assim, ó, esse é um cenário assustador, né? Na verdade, é 10 vezes o valor, né? Então, e esses dados, assim, não são dados, estão dentro da minha cabeça, mas são dados técnicos, né? São dados desse especialista da Petrobras, que foi o diretor de exploração. Assim. Ele fala que, na verdade, o Brasil está sofrendo um grande saque, né? E ele traz elementos que são importantes, assim. Uma das questões que ele traz, e que tem uma relação direta com o que aconteceu nos Estados Unidos em relação à Petrobras, foi no governo Fernando Henrique, em que se abriu, né, para o mercado internacional as ações da Petrobras. A partir daí, a gente ficou submetido às leis americanas. Por isso, da famosa dívida da Petrobras com os americanos. Né? Se o Fernando Henrique, querido, né, não tivesse aberto o mercado da Petrobras lá e continuasse com o controle, esse preconceito danado desses liberais em relação ao controle estatal de uma riqueza, né? Eles acham que tem que dar, entregar e etc., né? Talvez hoje nós não estivéssemos com essa dívida, independente do histórico do que ela se produziu. Né? Então, assim, esse é um link que eu queria fazer um pouco com a fala de Giovanni, na perspectiva de que o rico, né, o brasileiro da elite, ele se aproveita, né? Se aproveitou do Bolsonaro e o Bolsonaro embarcou com interesses malucos, que são interesses milicianos de perpetuação no poder. Ele é uma caricatura, né? Uma caricatura
de um rei, né? Ele é uma caricatura de um rei, porque ele se coloca nessa posição. Ele fala o que ele quiser, ele diz o que ele quiser, e a sociedade, o próprio Congresso, que deveria regular, e o próprio STF tem se mantido silente, né? Porque tem interesses, porque representa uma elite, né? Hoje, seja uma elite evangélica, né, Giovanni, porque tem 200 e tantos deputados vinculados aos evangélicos, seja um interesse econômico que ele é evidente, né? As ligações do Guedes com tudo aquilo que tem sido vendido do governo, do Estado brasileiro, são escandalosas, né? São escandalosas. Vocês devem ter ouvido falar, não só Giovanni e Sérgio, mas eu acho que as pessoas que estão nos escutando, sobre a história da venda dos ativos do Banco do Brasil para a BTG Pactual. Deveria ser impedido. Os americanos impedem isso. Quando tu sai de uma estrutura privada e vai para o governo, tu tem que ficar em quarentena. Não sei quantos anos que o cara fica sem poder brincar no mercado. Ele saiu do mercado, entrou no governo e o Banco do Brasil vendeu ativos por 320 milhões, ativos que valem bilhões, né? Bilhões de reais. Aí as pessoas dizem, mas isso é papel podre. Papel podre, uma ova, desculpa o termo, uma ova. Sabe o que significa isso? São ativos lastreados em dívidas imobiliárias. Sabe de quem é a base desses ativos de financiamentos imobiliários? De ex-funcionários do Banco do Brasil que entraram em PDV. Tu viu qual é o círculo da coisa? A coisa é tudo relacionada à precarização do Estado. Os caras pegaram o ativo dos funcionários do Banco do Brasil, que fizeram financiamento imobiliário e não honraram. A base do ativo, esse vendido, é isso, financiamento imobiliário de ex-funcionário do Banco do Brasil. E os caras compraram, e eles vão lucrar 1,7 bilhões nessa brincadeira. A BTG Pactual, do seu... como é que é o querido lá, que já foi envolvido em vários escândalos, né? André Esteves, conhece ele, Giovanni? Famoso, envolvido em milhões de escândalo no Brasil, que continua dando as cartas e é o cara que representa a elite brasileira, né? Os seus Votorantins, né? Os seus André Esteves, enfim, o Hermínio de Moraes e companhia, no fundo, eles controlam, né, 1%, né, da população brasileira, que concentra a maioria da renda. Isso aí dá uma outra live, né, Sérgio? Então, assim, trazendo alguns cenários, assim, macro do governo Bolsonaro, do ponto de vista da economia, né, o que significa isso? Depois eu queria, se tiver tempo, né, falar um pouquinho do Eduardo Leite, né, porque, na verdade, o Eduardo Leite, ele é a política do Fernando Henrique aqui no Rio Grande do Sul, né. Eu não passo pano para o Fernando Henrique, porque eu acho que o Fernando Henrique, apesar de ter feito a estabilização da moeda, foi um grande canalha, né? Mas, enfim, um cara que poderia ter feito política social, que o Brasil poderia ter avançado, mas que fez a escolha pelo mercado, né? Então, esse é um pouco do cenário que eu queria contribuir, assim, né? Tentando ser provocativo, sugerir às pessoas a que se deem conta disso, né? Olha a pretensão, né? De que todo o discurso reacionário do Bolsonaro, ele acredita, né? Ele acredita naquele maluco lá dos Estados Unidos, que é inominável lá, né? Que fica lá subserviente a um grupelho de gente maluca que fica aqui no Brasil, né? Porque ele é meu Deus, né? E ele tem um conjunto de pessoas malucas nesse governo. Eles acreditam nisso, mas a coisa mais grave do ponto de vista de soberania do Brasil, né, que é muito pior do que o Fernando Henrique fez, do ponto de vista entreguista, está em curso porque o Guedes contribuiu no Chile, Giovanni, e está contribuindo para acabar com o que a gente tem de riqueza, né? E eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, porque é revoltante. Não sei, Sérgio, eu acho que de início eu pretensiosamente acho que deu. Muito bom. Acho que o microfone está desligado, Sérgio. Pelo menos para mim aqui. É verdade. Eu estava falando aqui e vocês estavam ouvindo. Mas essas provocações são importantes porque isso tudo passa despercebido, e o Cristiano Caraçai colocou aqui que em 2013 realmente a Dilma separou 75% do
pré-sal para a educação e 25% para a saúde, né? Eles acabaram com tudo isso, cara. Acabaram com o futuro do Brasil, um grande, o ouro negro, que ia salvar o país, né? Tirar o país realmente das trevas, daqueles que não conseguem chegar na educação, né? Mas nós estamos também com muitas pessoas aqui assistindo que não mandaram mensagem, mas está a Fabiana, o Mário Selle, nosso querido companheiro, também a Roberta Costa, o Eduardo Vasconcelos, o professor, a Maura Hoffman. A Maureen Hoffman estava conosco agora ali na Rua da Figueira, na Rua do Céu das Artes, que nós deixamos quase pronto ali, Ramiro, que ainda não entregaram para a comunidade. A Cíntia Daniela, Ana Paula Alves, a Nara Almeida também, que nos acompanha também, companheiros que valorosos, que no dia a dia nos acompanham e também agora aqui na live estão junto com a gente. Mas eu queria provocar mais um pouco o Giovanni na mesma linha que ele vinha falando dessa política que, na verdade, o Bolsonaro ele tenta se espelhar, né, desde do antigo, né, lá da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do Hitler, porque as séculas deles estão tudo meio que embebecido por essa teoria, né? Então ele escolheu perfeitamente aqueles que podem representá-los, né? E dar sustentação para a oratória dele. Porque todas as bobagens que nós ouvimos, a gente não ouve há muito tempo na política, tanta bobagem em pouco mais de 1 ano e meio de governo. É muita bobagem. O cara não para de... Cada vez que ele fala, é um monte de bobagem, no sentido, na bobagem estrita, aquilo que não contribui para uma sociedade melhor, aquilo que nós sempre construímos nos nossos governos, da questão de respeitar o outro, né? E ele se formou no desrespeito aos outros. E parte da sociedade parece que concorda com ele ainda. Talvez não esteja, não tenha acordado para isso, né? E eu acho que esses debates aqui contribuem para isso, Giovanni. O que tu acha? O Bolsonaro é um bufão. É um bufão. O Bolsonaro, ele fala para um público muito específico, né? Ele fala para o público da falta de costumes. O Bolsonaro, ele não fala para o grande empresário. O Bolsonaro não fala para uma grande organização. Ele não fala para ele não fala para ninguém que tenha sequer uma base ideológica, seja qual for. O Bolsonaro, ele alegra a torcida dele. É isso que ele faz, é nisso que ele se sustenta, né? Isso me entristece bastante, porque a gente acaba se dando conta a que ponto chegamos, né? Porque, enfim, voltando de novo, vou falar de novo do FHC, né? Eu também não passo pano para o FHC, não se trata disso, mas querendo ou não, né? Ele fez a estabilização da moeda e ele já passou, né? Está com 90 anos, não vai voltar, mas, enfim, ele uma agenda ultraliberal, né? Foi o cara que de fato desmontou o Estado, né? Talvez tenha sido o maior entreguista que nós tivemos já na presidência da República até hoje. Praticamente não sobrou nada, né? Eu lembro até hoje de olhar o Jornal Nacional e receber a notícia da venda da Vale do Rio Doce, que acabou como acabou agora nesses últimos episódios, nessas tragédias que a gente teve que viver no Brasil, né? Foi assim, é assim que funciona, né? Esse tipo de negócio. Ele sai da mão do Estado, ainda que seja fortalecido, ainda que seja uma empresa que dê lucros, ela sai da mão do Estado, ela deixa de servir às necessidades humanas da população e ela passa a servir de lucro, né? Ela passa a servir para o lucro, para as empresas lucrarem, e aí nisso ela tende a se esquecer do ser humano, né? A empresa acaba só atendendo a necessidade de lucro e, para isso, se precisar deixar uma barragem romper, essa barragem vai romper, se não vale a pena reforçá-la. Então, assim,
com todo o entreguismo que houve, né, com toda a agenda ultra neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos um presidente do Brasil naquela época. Depois nós tivemos o Lula, nós tivemos a Dilma, o Lula, né, é um pouco difícil, né, a gente falar do Lula sem elogiá-lo, né, como um grande estadista, né, no Brasil. Mas aí nós tivemos a Dilma com todas as dificuldades políticas que ela enfrentou, inclusive por ser mulher, né, e nós sabemos disso. E nós chegamos ao Bolsonaro, né, que esperamos que não passe dos 4 anos. Mas, assim, o que eu me ressinto um pouco, Serginho, professor Serginho, Ramiro, dessa falta de coesão das esquerdas no Brasil, sabe? Aquilo que o Fórum de São Paulo, né, lá no início dos anos 90, tentou trazer, que seria um discurso coeso, né, um discurso que buscasse realmente o crescimento das esquerdas no Brasil para enfrentar esse dragão que já se mostrava, já se levantava lá com o Fernando Henrique Cardoso, e a gente não conseguiu, né, as pautas acabaram se diluindo de alguma forma, os partidos começaram a abraçar determinadas pautas com muita veemência, né? As pautas identitárias, as pautas ecológicas. Alguns partidos encamparam a luta de classes e se esqueceram que é necessário um discurso coeso, que a esquerda precisa encontrar uma forma de enfrentar porque o final disso daí, primeiro, é o desmonte completo do que restou, né? Porque isso é um programa. Esse gancho, o Ramiro deu um gancho maravilhoso com relação à Petrobras, mas isso é um programa, isso é um projeto. Isso não é por acaso, não está acontecendo por acaso. Isso é um projeto de desmonte completo do Estado, né? Aqueles 75% garantidos, prometidos por Lula e depois pela Dilma, que seriam enviados do pré-sal para a educação, a reversão dessa destinação é um quadro claro, não há nenhum interesse na melhoria das condições de educação no Brasil, né? E nesse sentido, e nesse cenário, faz muita falta um discurso coeso das esquerdas. E hoje o que eu vejo, principalmente, é as esquerdas guerreando entre si no Brasil. Há muito disso. O PT hoje, pela ultra-esquerda, é considerado um partido quase de direita, né? Porque o Lula optou pela conciliação de classes, e foi isso que o Lula fez realmente, e é isso que precisava ser feito. Lula não teria, nos últimos 30 anos, nós tivemos dois presidentes que terminaram seus mandatos, justamente Fernando Henrique e Lula. Os outros, nos últimos 30 anos, ninguém terminou os seus mandatos. E se o Lula não tivesse feito as concessões que fez, que precisava realmente, não teria terminado também, evidentemente. Então, mas por causa disso, para a ultra-esquerda, hoje os partidos mais à esquerda, né, nos campos mais radicais, o PT é quase um partido de direita, e não é verdade. O PT é um partido que humaniza, o PT é um partido que sempre busca o crescimento, o ser humano como sujeito da política, né? A gente bate tanto em cima disso, né? Que é um discurso do nosso Olívio Dutra, né? Que o ser humano como sujeito e nunca objeto da política. Então, mas eu me ressinto um pouco disso, né? Desse discurso, dessa necessidade das esquerdas não necessariamente se unirem, né? Mas se encontrarem um discurso coeso e que leve a combater esse dragão, esse monstro que é o reacionarismo, hoje representado pelo Bolsonaro. Muito bom. Agora nós vamos voltar, né, a conversar um pouco mais. Nós temos mais algumas participações aqui. As pessoas estão comentando sobre o que vocês falaram, né? Mas é super importante que a gente possa dar também uma conversada, Ramiro,
já que nós temos um pouco mais desse compromisso também de conversar sobre a Alvorada, o que essa política nacional, né, está mexendo com a nossa vida aqui. O que estão fazendo com a gente? Com o funcionário público, com os mais pobres, com aqueles que dependem dos recursos, dos benefícios continuados, da aposentadoria, os mais pobres que precisam da saúde, da educação. E essa pandemia veio para assim, avassaladora, no sentido de desmontar e desorganizar os trabalhadores para enfrentar esses governos. Aqui no Brasil, a pandemia tem dado sustentação a esses governos que estão precarizando o serviço público a cada dia que passa e massacrando, né, os trabalhadores, em todo sentido, trabalhador, funcionário público e também a política do governo do Estado de não ter mais emprego, na verdade, não dar sustentação para que tenha emprego. O Estado está fazendo isso, o Estado brasileiro, né? Então, eu gostaria que também tu falasse qual é o reflexo que a gente está sentindo aqui no dia a dia, nós que trabalhamos diretamente com o nosso povo, que são mais de 200 mil pessoas, 1/3, ou talvez chegue a 1/4 das pessoas que dependem do benefício do governo federal. É muito recurso que no governo Lula, no governo Dilma, entrava através dos benefícios dessas pessoas, que, inclusive, a Bolsa Família também, né, fomentava os mercadinhos nos bairros, tinha mercadinho em tudo que é lugar, as pessoas compravam, se alimentavam, talvez não se alimentasse bem, mas se alimentavam, com certeza 3 vezes ao dia, né? E hoje está acabando isso. Eu estive ontem, domingo, né, na Nova Americana, e inclusive eu tirei uma foto, uma menininha sentada, deve ter 3 anos, deve ter 3 anos, sentada, brincando de comidinha, né, na rua, com barro, não era nem areia, mas fazendo a natureza, pessoal, a natureza, ela força a gente a ver o quanto esses governos que estão passando por aqui estão deixando cada vez mais precária a vida das pessoas. A menininha de fralda, brincando de comidinha, me ofereceu. Eu achei, né, conversei com ela, e ela disse que estava fazendo comida mesmo. Mas na rua, né, não tinha proteção, né? Então, essas coisas que o governo tem que dar segurança, tem que dar educação à sua família, para a criança tenha proteção, para que ela possa brincar com segurança. Eu estou falando esse fato porque é um exemplo da maior pobreza que tem quando as crianças vão para a rua, brincar no meio da rua, né? Uma coisa que teria que estar dentro de casa, protegido, por exemplo. E onde é que seria? Dentro da escola. Né? Então é isso, Ramiro. Eu queria que tu falasse sobre esse tema, assim, o que está nos afetando também. Eu fico muito preocupado com a realidade do dia a dia. Sérgio, sempre provocativo, né? Não perde apesar de sempre professor, né? Eu acho que eu até não me sinto muito seguro para falar de Alvorada hoje em dia, né? Enfim, a gente acaba travando outras lutas do ponto de vista profissional, assim, né? Mas eu acompanho, assim. Então, eu vou trazer um pouco daquela realidade que eu tenho, assim. Então, eu até peço desculpa porque eu não tenho os números na cabeça. Eu acho que os números eles são importantes, assim. Mas a dependência de Alvorada em relação à esfera federal, ela é muito significativa, né? A constituição da cidade, ela leva a essa dependência, né? Tudo aquilo que for construído de precarização do trabalhador vai ter efeito direto na cidade de Alvorada. Seja a diminuição dos proventos de aposentadoria, seja a impossibilidade das pessoas acessarem o mercado de trabalho, que é uma coisa que está... E que não é só a pandemia, né? Não é só a pandemia. Anterior à pandemia já vinha em curso no governo Temer. A gente passa, né, Giovanni? Vamos bater no Temer, né?
E depois eu acho que a gente tem que ter um espaço para tentar achar soluções. Mas o Temer, ele é um cara que tem a história marcada na paleta como sendo um dos caras mais perversos na articulação política do golpe de 2015. Né? Eu acho que ele é uma figura extremamente nefasta da política brasileira e um cara que fez acordos significativos para se manter, né? Tanto que o Temer foi preso e no outro dia foi solto, né? A gente não sabe como, mas suspeita. Então, assim, Sérgio, toda a reforma trabalhista que ela se efetivou no governo Temer, ela tem um efeito direto numa terra que é conhecida como a terra dos trabalhadores, né? Alvorada é uma cidade de trabalhadores. E a gente vivencia isso passando pela cidade, né? Não só quem mora, mas quem mora mais ainda percebe isso, né? Que cada vez mais os efeitos dessa precarização, seja pelo aumento de moradores de rua, né? Seja pela perspectiva da precarização dos serviços, porque por mais magia que tu tente fazer nas contas públicas em Alvorada, tu consegue ter um efeito muito substancial do ponto de vista de cobrança, entendeu? Tu vai cobrar pessoas que, na verdade, estão em situação de desemprego, estão em situação da informalidade, estão na luta diária para conseguir sobreviver, né? Então, tentando trabalhar na perspectiva de arrecadar aquele imposto mais direto, tu não tem muito resultado. Então, tu depende do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e tu depende também de recursos que são diretos na educação, que é o Fundeb. Aliás, né, o Fundeb que se mantém através de uma luta que nos demonstrou que a classe trabalhadora está viva, né, e que a população ela entende ainda a educação como sendo fundamental, né, porque a ideia do governo não era manter o Fundeb como uma política de Estado, era sim criar um instrumento de repartição do recurso conforme o interesse autoritário deste governo, né? Vou dar mais recursos para quem me interessa, porque esse era o jogo que eles queriam. Eles não tiveram, na verdade, a força e a coragem de fazer, porque teve uma mobilização nacional, né? E que foi nas redes sociais de uma forma muito linda mesmo, em tempo de pandemia, e fez com que os deputados não tivessem coragem de bater nas suas bases, seja a professora mais distante aqui do estado do Rio Grande do Sul, que sabe da importância do Fundeb, né? Isso é bonito, saber que tanto o CEPERS como o CNTE chega nos rincões do Brasil, né, e conseguiu conquistar as pessoas, né, construir com as pessoas a percepção da importância do Fundeb. Aliás, Giovanni, o Fundeb da época, na verdade, era Fundef na época do governo do Fernando Henrique, então cabe também uma referência e longe, né, longe de comparar, apesar de eu achar que ele é um liberal complicado, tá? Muito preguiça, né? Mas do ponto de vista humano não há comparação, não tem como, né? O Bolsonaro é um desumano, né? Tem algumas pessoas que ficam bravas quando eu digo isso. Inclusive a gente tem relações com pessoas que votaram no Bolsonaro e até boas relações, e as pessoas ficam bravas quando a gente diz isso, porque parece um discurso que vai contra aquilo que a gente acredita, né? Porque a gente acredita na vida humana e acredita nas pessoas. Mas, enfim, mas o Bolsonaro, para mim, não tem como. Então, assim, trazer um pouco disso, Sérgio, que a Alvorada, ela é dependente economicamente, né, dos recursos federais. Na medida que o governo federal tem uma lógica de precarização, né, com a reforma trabalhista, que foi em curso lá no governo Temer, finalizou lá toda a questão das MPs que ajudaram a precarizar o Estado, né? Seja a previdenciária, né, que foi ao cabo. É inconcebível hoje a população economicamente ativa entre 20 e 40 anos esqueça de se aposentar, né? Junte as pernas, deite no caixão, pesado isso, mas vai morrer trabalhando, né? Eu acredito que eu vou morrer trabalhando. E eu sou economicamente ativo e contribuo para o INSS, né? Já há mais de 20 anos. Então eu não vou me aposentar.
né? Não vou me aposentar, porque na medida que eu aposentar, a minha capacidade de sobreviver vai ser muito pequena. Isto é uma política do Guedes, né? Um grande acordão nacional que o Guedes colocou em curso. Ele era mais perverso, porque ele queria transformar a gente num Chile. Aliás, o Chile deu a volta, né? Isso é uma vergonha para o Brasil, né? Do ponto de vista de tirar como exemplo a política de previdência do Chile, que o próprio Chile está enterrando, e enterrou ontem, né? Que, na verdade, vai mudar a Constituição. Isso é uma luz da América Latina, né? Então, assim, Sérgio, eu acho que o desafio grande na cidade de Alvorada é virar o disco. A gente já governou Alvorada com governos de direita no governo federal e do estado, né? E a gente teve êxito, a gente teve criatividade. A gente já governou Alvorada em tempos de crise, no governo nosso, e a gente fez muita coisa, né? Não é qualquer um que entrega 1.080 casas. Isso é imensurável do ponto de vista de política pública em cidades grandes, né? Não fazem a política que o teu governo fez, de entregar 1.080 casas. Isso é mérito do teu governo. Transforma a vida das pessoas, tu tem um teto. O que significa hoje, um dia de chuva, a pessoa não ter um teto, né? E tu entregou 1.080 famílias com teto. Tem ideia e tu mensura o que significa isso, meu companheiro Giovanni? Isso é uma política pública que não tem como tu dizer de tão fantástica que adjetivar, né? Eu não consigo, né, Sérgio? Porque eu acho que tu é um lutador que conseguiu algo de forma ímpar para a cidade. A maior política pública da história habitacional de Alvorada. Quem fez esse homem aí, Serginho, professor Serginho, né? E uma batalha porque não teve favorecimento. As pessoas foram criadas e criadas, foi educada a política com a população, tinha direito ao acesso, de que eles teriam que estar dentro de políticas públicas do governo federal e que realmente tivessem um desenho para se habilitar a concessão da casa, né, Sérgio? Teve um processo educativo, não teve favorecimento, teve sorteio, né, porque a demanda era muito grande e a gente usou do instrumento da democracia, usou do instrumento da Caixa Econômica Federal, né, de auditoria externa, para poder fazer esse bonito movimento, né? Eu queria trazer isso para mostrar que é possível, né? É possível. E a gente não pode esquecer que Alvorada ela é uma cidade que, por vezes, ela perde o trem da história, mas que nos governos da esquerda, seja o teu governo ou seja o governo da Estela, as coisas são colocadas no trilho, seja do ponto de vista da probidade, seja do trilho da política pública para a população que realmente precisa. Tá? Então, assim, não sei, Sérgio, eu não queria deixar de passar em branco essa questão, porque foi uma coisa que tu postou hoje que, para mim, me arrepia, né? Porque eu acho que tem um significado e que as pessoas precisam saber. Foi tu que fez, foi o teu governo, que foi o PT, que foi o governo de esquerda, Giovanni, né? E que esse governo que está aí hoje, ele é um governo que mantém o status quo, né? Perverso, uma cidade em que tem uma elite, né? Incrível que pareça, no seu macro, no seu micro, né? Desenho econômico, né? Em comparação a essa coisa louca do governo federal e do mercado, do capital, ainda tem em Alvorada, né? Uma cidade tão judiada, também tem os seus nichos de economia, né? De empresários, de pessoas que exploram os outros, seja na política ou na economia. Era isso. Olha, Ramiro, fiquei também emocionado, tu falaste, né? Tu sabe, tu estava junto, né? Aqui nós estamos na mesa, pessoas que ajudaram a construir essa política generosa, né? E eu dizia, Giovanni, em 2012, nós vamos alinhar as estrelas. E continuo dizendo, nós aproveitamos os momentos que as estrelas estavam alinhadas aqui. Todos os investimentos que nós fizemos,
os 500 apartamentos, já tinha aparecido, que depois vai aparecer também nos cards, nós salvamos uma ocupação, porque estava abandonado quando nós assumimos o governo. E entregamos, inclusive com um up, que veio a ministra aqui entregar, porque as empresas tinham que terminar 7% somente dos apartamentos, e a gente conseguiu dar uma qualidade maior. Mas eu quero dizer, Giovanni e Ramiro, nós estamos no final já, vai ser a última rodada que vocês vão fazer a fala, mas a Rosângela Barros está nos acompanhando, a querida professora Ângela Turelli também, Ângela Turelli, a Sueli Panese, que é professora lá do Jardim Alvorada, Babi Carvalho, Ana Elise Gil, Lucimar, minha aluna querida, já fizemos uma live junto aqui com a Lucimar, né, falando dos ex-alunos, o Átila, nosso companheirão, a Cleide, nossa companheira também, e muitos outros estão nos acompanhando nessa live. Nesse momento, né, que a gente já está se encaminhando para o final, já passaram 1h06, nós combinamos mais ou menos 1h10, vai dar mais uns 10 minutos ainda, que eu vou passar para vocês agora fazer a fala final. É importante nós ressaltarmos que as políticas que nós fizemos, Ramiro, nós deixamos muitas coisas para a próxima gestão inaugurar, né? Eu não sei o que eles têm para deixar para a próxima gestão inaugurar, mas eu deixei. Mas muita gente dizia que eu não deveria deixar. Mas se eu não deixasse, a cidade ia perder, por exemplo, a Lagoa do Cocão. A nossa ideia de fazer lá um parque, proteger aquele espelho d'água, foi fantástica, porque nós pegamos o melhor projeto, alinhando as estrelas também. Foi de alinhamento de estrela, foi Tarso e foi Alvorada comigo. Então, muitos programas, o próprio recurso do DIC, que falta muito ainda para o DIC, vai faltar mais de 800 milhões, mas com esse recurso a gente tem a iniciativa de poder resolver um problema crônico. E antes de passar para o Giovanni, tu falava em habitação, tu sabe qual é a maior dívida que nós tivemos e temos, e que eu paguei aqui? Foi desapropriação de terra pela prefeitura. E isso que é a injustiça maior, porque quem comprou esses títulos podres, que à época não valia 5%, foram os bancos, Bradesco. E hoje o Bradesco recebe integral, depois de 30 anos, 40 anos. E quem é que faz a Bradesco receber integral? A Justiça. Diz que a Alvorada miseravelmente tem que pagar 12, 6. Quando eu paguei 6 milhões de precatórios. Para quem? Para o banco. Eles compraram por 5%, estão ganhando 950%, 995% em cima do que eles investiram há 30 anos atrás. Essa é a maior injustiça que tem uma cidade como a nossa. A justiça garante que o maior banco do mundo receba integralmente, com correções, há mais de 40 anos, uma dívida que ele comprou e hoje está recebendo na bucha, em recurso, porque banco não tem problema, eles esperam 5, 10, 15, 20 anos e eles recebem. E a justiça garante isso. E foi isso que nos levou, Giovanni, tu estava lá, em 2014, em abril de 2014, a eles confiscarem 5 milhões de reais dos cofres da prefeitura, porque o governo anterior não tinha pago, em 5 anos não tinha pago nada dos precatórios. Eles não quiseram saber se tinha que pagar funcionário, se tinha dívida, se tinha aquele programa que era para modernização do Ramiro, ali da administração, como é que era o nome do programa do governo federal, que nós pagamos em dólar. Tu está com o microfone fechado. Isso. PENAI-FM. PENAI-FM. Outro, o dólar era R$1 quando fizeram o negócio. Quando eu estava pagando, já era R$3,50. E pagamos... PENAI-FM tirou teu sono, né, Giovanni? Tirou o quê? PENAI-FM tirou teu sono. Tirou teu sono, PENAI-FM. Muito. Mas agora eu quero que o Giovanni já fale sobre isso, sobre o sono que ele perdeu do PENAI-FM
E vamos fazendo a última fala e o fechamento, tá? Tem 5 minutos para cada um agora. É bem complicado. Depois desse que o Ramiro fez agora com a gente aqui, que quase nos levou às lágrimas. Eu não sei se eu conseguiria, né, lembrar de tudo isso e colocar de forma tão sem fazer, né? Eu não sou o tipo que rasga a seda de ninguém, mas o Ramiro é um cara que eu admiro e ele sabe disso. Então, vou falar publicamente. Eu não conseguiria colocar de forma tão brilhante o que ele colocou sobre os méritos do governo do Serginho. Não é de graça, cara, não é de graça que a gente hoje, eu falo por mim e falo pelos companheiros, né, que estão na rua hoje, saindo do trabalho e pegando a bandeira e trabalhar no convencimento das pessoas do político que o Sérgio é, entendeu? Todas as pessoas que estão ali com a gente, né, trabalhando todos os dias com o Sérgio, com a Estela, né, que nós queremos eleger os dois. Nós queremos fazer os dois chegarem na Câmara e na Prefeitura de Alvorada para melhorar essa cidade. E eu não conheço nenhum ali que recebe um tostão ou recebe qualquer tipo de garantia em caso de vitória na eleição, entendeu? Então, não é de graça. A gente sabe, a gente conhece, né? A gente teve ali, é como diz a nossa hashtag, a gente conhece, a gente confia no cara, entendeu? Então, nada disso que o Ramiro me falou me surpreende. Me surpreende a forma como ele colocou, que me emocionou aqui, me deixou meio arrepiado, chorando. Mas, enfim, eu estou feliz, tá? Eu quero agradecer. A questão do Penai FM, o Sérgio me trouxe agora a lembrança daquele empréstimo que a gente precisou fazer para pagar o 13º, né, cara? Meu Deus, e que aquilo nos tirou realmente algumas noites de sono, porque por causa desse pagamento precatório aos bancos, ficamos sem recurso, precisávamos pagar, né, inclusive os nossos salários, né, e de todos os servidores, e deu tudo aquilo, mas deu tudo certo, e nós conseguimos e honramos, e eu sou muito honrado de ter feito parte dessa equipe e ter conhecido pessoas, né, eu estou morando há 10 anos em Alvorada, então eu sou considero jovem aqui, né, na cidade e tal. E assim que eu cheguei aqui, em 2011, logo em seguida, eu comecei a conhecê-los e eu sou muito feliz, sou muito grato por isso. Tá? Eu encerro a minha fala aqui porque o Ramiro me deixou meio sem palavras. Mas eu estou feliz e grato. Grato ao Sérgio e vamos em frente. Eu que tenho a agradecer muito a vocês que a gente construiu um governo realmente democrático e com muitas dificuldades, mas eu acho que tudo isso valeu a pena, viu? Valeu a pena quando eu chego ali no Instituto Federal e as pessoas não sabem que é um Instituto Federal, pergunto que prédio é aquele bonito no meio do 11 de abril, lá quase no Umbu. Eu digo, é uma universidade que nós levamos para lá. E eu tenho muito orgulho disso, porque nós sabemos aqui, né, que a educação vai, sim, melhorar a vida das pessoas. As outras questões materiais também melhoram, mas a educação vai tirar de um patamar da condição social e as pessoas vão se emancipar. Ramiro, para finalizar e a gente encerrar essa live. O tempo que a gente está vivendo é um tempo de resistência, né? A gente tem visto um conjunto de ações do governo Bolsonaro que são ações de entrega. Um governo que se diz militar, defensor do nacionalismo, na verdade é um governo entreguista, né? Entrega a base de Alcântara, entrega o pré-sal, entrega, né, as empresas estatais, né, num grande programa de privatização, né? Então o nosso tempo é um tempo de esperança sempre, né, de luta permanente e principalmente de resistência. A gente defende a democracia, por mais que eles digam que a gente é autoritário. Na verdade, é uma bandeira mentirosa, né? Porque nós surgimos dos porões da ditadura, né? Nós surgimos no combate ao porão da ditadura, né? Nós surgimos enquanto
estrutura político-partidária, e aí falo do Partido dos Trabalhadores, da luta de classe, dos operários do ABC, dialogando com a intelectualidade das universidades, pela democracia e pela radicalização da democracia. Né? Eu acho que isso a gente tem que ter presente sempre, né? Para combater esse autoritarismo do governo Bolsonaro. Dizer que a gente tem alternativas para o país, e sempre teve alternativas, que nós temos projeto para Alvorada, que nós temos projeto para o governo do Estado, né? E que nós sempre tivemos os melhores governos do Estado do Rio Grande do Sul, seja na figura do Olívio Dutra, bem citado pelo Giovanni, ou na figura do companheiro Tasso Genro. Seja no governo municipal da Estela, que vai voltar à prefeitura, contigo, Serginho, na Câmara de Vereadores, seja, né, durante os teus brilhantes 4 anos, onde tu entregasse essas 1.080 casas e um conjunto de obras, e não se furtou a pensar Alvorada no futuro, porque Alvorada não tinha nem projeto viário, e tu entregaste mais de 50 projetos de rua, que hoje a Alvorada tem um banco de projetos de engenharia para as ruas de Alvorada, e tem a capacidade de captar recurso, seja em organismo internacional, seja no governo federal, e não tem mais a urgência de estar parando, que nem nós tivemos que parar mais de 2 anos, quase 3 anos, para poder elaborar projetos, porque nós não tínhamos os projetos para apresentar no governo federal, para captar o recurso para a infraestrutura na cidade. Tu deixaste isso, meu companheiro. Tu deixaste legado para a cidade. Deixasse 3 postos de saúde, entregou uma unidade de pronto atendimento que eles não botaram a funcionar no modelo que deveria, isso tem que ficar claro, né? Que o modelo é de unidade de pronto atendimento, de urgência e emergência, né? Um conjunto de medidas de benefício direto para a vida das pessoas através da educação, seja o Vale Livro, seja a perspectiva da Bolsa Permanência, e a gente vai ficar horas e horas falando de questões no campo da humanidade, né? Em que tu tem sempre a sensibilidade para operar nos programas do teu governo e nos teus mandatos de vereador. Deixar essa mensagem de esperança de que a gente tem projeto, de que a gente é resistência e deve se manter desse jeito, e que a gente vai conquistar de novo a Alvorada, e que nós vamos conquistar a perspectiva de uma vaga na tua figura na Câmara de Vereadores, para qualificar essa Câmara, que a gente sabe que é extremamente precarizada, né? Então, a gente conhece, a gente confia. Estela 13, Serginho 13113. Agora, sim, ó, eu não tenho como agradecer, viu, Sérgio? Eu tenho um carinho muito especial pelo Giovanni, a gente aprendeu a se gostar, né, Giovanni? Não é romântico isso, mas a gente aprendeu a se gostar, porque a gente ombreou uma tarefa muito difícil, delegado por ti, que era poder humanizar, né, um espaço que era um tanto desumanizado, né? E conseguir ter uma relação fraterna, né, com os servidores. Tivemos turbulências, né, aliás, porque de um lado não sabe lidar com a democracia, e isso é um processo de aprendizagem das pessoas, tanto que hoje está pagando, né, está pagando a conta por não saber utilizar o espaço da democracia. Eu sempre tenho que dar esse recado, porque é uma coisa que para mim ficou marcada, a gente aprendeu, né, e leva para a vida. Continuamos ombreando, né, essa luta, a boa luta, a luta da defesa da democracia, e não esqueça, né, porque ela não para. Ela não para. E não podemos esquecer como a linda jogadora de vôlei da seleção brasileira, Solberg, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito bom. Eu fico lisonjeado, né, pela generosidade de vocês. Todos sabem o quanto vocês, né, não só tu, Ramiro, não só o Giovanni, mas quantas dessas pessoas que estão nos assistindo aqui trabalharam muito para a gente fazer um governo de inclusão, porque nós cuidávamos das pessoas, nós fazíamos tudo para melhorar a vida das pessoas aqui, de quem precisava, quem mais precisa, sem descuidar dos outros também, mas a gente trabalhou muito. Eu fico muito grato por ter trabalhado com vocês, de vocês terem aceitado o desafio, né? E nós queremos voltar à militância, mas através do partido, através da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, né? Porque eu saí da Prefeitura, e você sabe, né? Fui direto para a escola, fiquei 3 anos na escola. Não me chamou a atenção pegar um cargo no partido, na universidade.
Não, eu sou professor, eu tinha que finalizar a minha história de professor na sala de aula. E foi o que eu fiz. Foi a coisa mais maravilhosa que eu tive, o desafio de sair, de ser prefeito e voltar a dar aula para os meus alunos, queridos alunos lá, foi um grande desafio. Depois de passar por 4 anos na prefeitura, voltar a dar aula, eu adorei muito, e tem muitos alunos que até hoje, alguns participaram de algumas lives aqui comigo, né, dando seu depoimento. A gente faz o que pode nessa vida, e eu acho que a gente tem que sempre fazer aquilo que pode. A gente tem essa disponibilidade de construir uma sociedade, essa disponibilidade e essa vontade, né, de uma sociedade melhor. E, às vezes, a gente avança alguns passos, às vezes a gente para, retrocede, mas, como o Giovanni falou, a democracia é muito barulhenta. E é bom isso, porque a gente gosta disso, porque é o carro de som, é a discussão, no bom sentido, o debate político, né? E é isso que a gente tem que fazer. Tem gente que se incomoda com o barulho da democracia. Eu adoro, porque é sinal de vida. O Leandro Marçal estava dizendo assim, parece que não tem eleição nesse ano, isso é verdade. Está faltando aquele barulho, está começando agora, né, na reta final. Esse fim de semana já foi uma barulheira na cidade, mas isso é importante. Mas esse barulho também fortalece a democracia, porque a gente se mobiliza e as pessoas começam a se olhar e ver que está acontecendo, que tem alguma semente plantando. Tomara que germine, seja as nossas sementes, as melhores, que vão dar melhores frutos. Um abraço para vocês, grande abraço. Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Só para não deixar passar, né? E que eu acho que, enfim, não quero alongar, mas assim, a gente não pode deixar de passar. De lombo liso do Eduardo Leite. 58 meses de salários atrasados, né? Um governo que virou de costas para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Só deixar o registro que não é só fora Bolsonaro, é fora Leite também. Fora Leite. Porque o Olívio deixou o salário mínimo regional com quase 20% a mais do salário mínimo. Hoje, já não faz diferença o salário mínimo regional, que era muito importante para os nossos trabalhadores do Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Giovanni. O desafio foi grande de tu aceitar. Eu sei que a gente te deixou num brete que tu não podia dizer que não, na frente de todo mundo, mas pela primeira vez, assim, muito bom. A honra foi minha. A honra foi minha, a alegria foi minha. Foi muito bom ouvir um professor de ciências sociais, né, que possa nos dar uma aula, né? Uma aula de olhar para a sociedade e tu entender por que nós estamos no momento que estamos. E é isso que a gente busca, né? Obrigado, um abraço. E aqui mais, Ercilda botou fora Leite, fora Bolsonaro e fora Leite. Terminamos, então. Um abraço a vocês e se preparem que ainda tem mais uma live nos próximos dias, né? Estaremos convidando você para participar. Obrigado, um abraço, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.